Depois desse vexame que foi essa eliminação do Bahia para o América de Cali, Cadu Santoro, mande o Rogério Ceni embora. Não importa se você acabou de renovar contrato com ele. Mande embora. Aproveite, mande Lúcio Rodrigues, Marcos Felipe, Cauli, Senhor Mingo, Iago Borducci. Aproveita e manda tudo junto, num pacote só. E se você não tiver coragem e competência para fazer isso, mande Ferran Soriano vir resolver esse pepino. Mande ele resolver. Bom, essa não é minha opinião. Essa não é minha opinião. Mas eu entendo as pessoas e torcedores que, por conta de sim, eu acho que é um vexame. Eu acho que é uma vergonha o Bahia ter sido eliminado pelo América de Cali. Pelo investimento que o Bahia tem, pela qualidade que o Bahia tem, existe uma diferença para o América de Cali. Então, não deixa de ser um vexame. Mas também eu não posso chegar aqui e dizer que está tudo errado, porque o Bahia foi eliminado em uma partida que jogou muito abaixo do que esse time produzir. E tem que pegar, apagar tudo e começar do zero. Tem que contratar 10 jogadores, mandar alguns que tá aí tudo embora. E Rogério Ceni tem que ir junto também. E a SAF não presta. Não é esse o meu pensamento. Não é esse que eu vejo sobre futebol. Então, por isso, eu preferi gravar esse vídeo hoje, dessa quarta-feira, porque o pós-jogo eu estava muito emotivo ali pela eliminação, que a gente fica triste, a gente fica muito chateado, principalmente como foi essa eliminação. Não é só pelo Bahia ter sido eliminado, mas sim pela forma que foi. O Bahia foi eliminado de forma vergonhosa, cometendo erros absurdos, tanto individuais, tanto erros também coletivos. Então, isso é estressante. Então, eu preferi chegar aqui na quarta-feira, um outro dia, mais tranquilo, com a cabeça fria, para fazer uma análise, trazer a minha opinião e comentar, conversar com vocês aqui sobre, de fato, o que eu vi da partida, de uma forma mais racional e não tão emotiva, de uma forma sensata. E, claro, deixa um like no vídeo aí, se inscreve no canal e vamos resenhar sobre essa partida que o Bahia acabou sendo eliminado para a equipe do América de Cali. Talvez algumas pessoas só concordem com a primeira parte do vídeo e talvez só gostem também dessa primeira parte, onde foi mais um desabafo que certamente algumas pessoas estão repetindo esse mesmo discurso por aí. Mas, como eu falei, o que eu tento trazer para vocês aqui é muito mais a minha opinião de uma forma sensata, olhando os dados, não só o momento, e sim todas as circunstâncias que acontecem com o Sport Clube Bahia. E nesse vídeo aqui não vai ser diferente. O que eu tenho para falar sobre essa partida do Bahia? É um vexame essa eliminação. A forma que o Bahia se comportou em campo é vergonhosa. Foi de um time que parece que não queria se classificar, não estava buscando se classificar nesse jogo. A forma totalmente apática, o Bahia de forma coletiva perdida, cedendo muitos espaços. E aí a gente vê erros individuais de alguns jogadores, a gente vê alguns erros de leitura do técnico Rogério Ceni. Se me perguntar, você acha que ele começou com o time correto? Eu diria que sim. Esse era o time que eu esperava que ele começasse, porque a gente tinha a suspensão do Everton Ribeiro, então automaticamente o substituto seria o Michel Araújo ou o próprio Cauli. Porém, o Willian José também não reunia condições para jogar os 90 minutos, só tinha condições de jogar 30 minutos e até entrou no intervalo, né? Jogou mais que 30 minutos. Então ele colocou o Cauli de falso 9 e o Michel Araújo no meio de campo. Aí muita gente vai falar, não, mas Cauli não rende de falso 9. A outra opção era o Lúcio Rodrigues. E tinha também o Thiago, mas o jogador que nos últimos jogos entrou fazendo essa função foi o Lúcio Rodrigues. E contra o Fortaleza não foi bem. Foi muito criticado e com razão por quem o criticou. E no intervalo do jogo, o Cauli entrou no lugar do Lúcio Rodrigues e fez uma boa partida. Ao meu ver, fez uma boa partida, criou mais oportunidades de gol do que o Lúcio Rodrigues. E se a gente for olhar quem está no momento, talvez a gente possa dizer um momento melhor, mas um momento menos abaixo, se é que assim, se a gente pode usar esse termo, é o Cauli em relação ao Lúcio Rodrigues. Então eu acho que o Rogério Ceni ele não inventou nessa escalação diante das circunstâncias que tinha. E sim, esse time que começou tinha condições de vencer o América de Cali. E o América de Cali não é uma equipe qualificada, não é um bom time. Mas o que aconteceu na partida foi que o Bahia foi muito abaixo. O Bahia não aprendeu a lição, que foi a não classificação.
para as oitavas da Libertadores. Eu pensei que aquele clube ia entender aquilo ali, que essas competições internacionais, você tem que, se você for melhor que outra equipe, você tem que fazer isso valer dentro de campo e jogar. E não só de uma forma técnica. Não só ter posse de bola, não só criar algumas oportunidades e sim ser efetivo. Sabe, a hora de você jogar muito mais com raça. Ou melhor, você tem que jogar toda a partida com raça, com muita gana, com força de vontade. Se a técnica não estiver se sobressaindo, vai na força física. Mas não abdicar de... O primeiro tempo do Bahia foi tão apático que o Bahia dificilmente ganhava uma dividida. Toda a segunda bola também era da equipe do América. E aí acontece aquele lance de Marcos Felipe, aquele lance bizonho. Aquele sucessão de erros de Michel Araújo, de Ademir, de Mingo, de Marcos Felipe. Eu tô vendo as pessoas falando muito de Marcos Felipe e de Michel Araújo. E alguns também falam de Mingo, mas também esqueceram de olhar que Ademir no lance, no início da jogada, também deu um vacilo. Ademir não vai disputar a bola. Ademir ele fica só observando. Infelizmente tive um problema com a internet aqui, não vou conseguir mostrar alguns dados, algumas imagens desses lances. E eu vou subir esse vídeo ainda hoje e talvez eu não consiga colocar essas imagens. Mas houve foi uma sucessão de erros naquele momento ali. Mas é claro que a gente vai olhar o lance final, onde não há comunicação de um goleiro, o goleiro sai do gol, não grita para o zagueiro para falar que é minha, o zagueiro não se atenta para proteger a bola. E acontece aquele gol, o Marcos Felipe depois demora para voltar para o gol quando a bola sobra. Caio Alexandre vai dividindo com todo um cuidado com outro jogador, consegue pressionar já o chute. Então, como é que um time desse vai conseguir se classificar? Como é que esse time vai vencer uma partida? Aí tomando 1-0, acaba o primeiro tempo. O primeiro tempo, quem tem uma chance mais clara de fazer o gol, foi a equipe da América. O América chegou mais perto de fazer o segundo gol do que o Bahia de empatar a partida. E a gente vê no final da partida, o Bahia não tem um chute a gol. Não deu um chute a gol. Como é que um time vai conseguir se classificar sem dar um chute a gol? Não tem lógica. Não tem lógica. Pra mim foi a pior partida de Ramos Mingo na zaga do Bahia. Pior partida de Ramos Mingo, muito desligado. Não só ele, Ramos Mingo estava muito desligado. O Jean Lucas fez um primeiro tempo horroroso. Horroroso. No segundo tempo ele até melhorou, conseguiu ganhar algumas divididas. Consegue um bom passe para Kaique. Ele consegue um passe de uma cavadinha para Kaique, que Kaique perde o gol. Kaique também, pelo amor de Deus. Como é que no próximo de acabar a partida ele tá cercando o jogador, ele vai dar um pontapé no cara? Aí sai a falta, aí a gente vê a falta de maturidade que tem essa equipe. Falta de maturidade. Não entenderam o que é jogar uma competição internacional, uma competição sul-americana. Aí Kaique faz aquela falta, ninguém fica próximo da bola para impedir uma cobrança rápida, depois os jogadores se afastam, aí Iago Bornucci está lá com o atacante, só faltou pegar o atacante no colo e mandar ele cabecear para fazer o gol. Aí o Bahia toma o segundo gol daquela forma. O Bahia encerra a partida, tomando 2-0, o Bahia tocando bola entre seus defensores. Você não viu uma sede, uma agressividade dos jogadores para querer fazer um gol quando estava 1-0? Você não via isso. Segundo tempo entrou o William José. O William José ele entra na partida, não é um exímio cabeceador, mas um jogador que pesa a área, que é alto. Quantos cruzamentos o Bahia fez na área para o William José? E aí vai um questionamento para o Rogério Ceni. É parte da estratégia não fazer um cruzamento na área? Ou são jogadores que acabaram não executando isso? Era uma ideia sua, mas os jogadores não executaram. Não faz sentido. Não faz sentido a entrada de Iago Bonucci no lugar de Luciano Juba. Não foi informado que houve alguma lesão, que ele sentiu algo, que ele estava com cansaço. Aí Iago Bonucci entra totalmente desligado, erra passes, vai perdoando o barulho aqui, galera. Iago Bonucci erra alguns passes, distância de 2 metros, ele dá uma bola para o atacante da equipe do América. Marcos Felipe na saída de bola errou, eu perdi a conta da quantidade de chutão que Marcos Felipe deu. Tentava fazer um lançamento, a bola passava 5 metros de distância do jogador que tentava um passe ou um lançamento.
Então, como é que uma equipe com esse tipo de comportamento vai conseguir uma classificação? Não tinha como se classificar dessa forma. Eu sei que muita gente vai estar falando da primeira partida, que o Rogério Ceni poupou. Ao meu ver, fazer 3 partidas dentro de 7 dias é muito complicado. É muito complicado. Vai ter um risco muito grande de lesão. E o Bahia, por mais que o Bahia perdeu algumas peças nessa temporada, Eric não está disponível, o Canu, que era também um titular, não está disponível. Mesmo assim, o William José para aquela partida não estava disponível. Mesmo assim, aquele time do Bahia tinha condição de vencer o América. E não à toa, amassou a equipe do América. Pecou mais uma vez na efetividade. Mas amassou. A equipe do América não tem essa qualidade para ser um bicho de 7 cabeças para o Bahia se classificar. Mesmo com um elenco mesclado. Mesmo com um time mesclado. E com o time principal, com exceção de Everton Ribeiro, que também tem responsabilidade nessa eliminação. Ele não jogou o segundo jogo, mas o primeiro jogo ele estava poupado. Entrou no segundo tempo e ele foi expulso de forma infantil. Mais uma expulsão de Everton Ribeiro. A segunda expulsão dele no ano, sendo que era para ele ter sido expulso no Bavi também. Um jogador com 36 anos, se não me engano a idade do Everton Ribeiro, com salário de 2 milhões, com uma carreira fantástica, multicampeão, capitão do time, cometer esses erros. Qual é o exemplo que ele está dando para essa equipe? Ele tem que ser cobrado também por isso. Eu elogio, quando precisa elogiar. No jogo passado eu elogiei ele contra a equipe do Fortaleza. Eu falei que ele faria falta nesse jogo contra a América, mas que contra o Fortaleza ele estava jogando muito bem. E a gente sabe que o modelo de jogo que o Bahia joga hoje depende muito de jogadores como Caio Alexandre e Everton Ribeiro para essa equipe funcionar. Porque para você ter posse, você precisa ter jogadores que tenham um bom trato à bola. E Everton Ribeiro é um desses jogadores. Ele é um jogador que dita a velocidade que o Bahia vai jogar. Ontem no primeiro tempo o Bahia não conseguiu fazer isso. Porque do lado direito tinha Arias, que não é um jogador muito de reter bola, como é o Gilberto, por exemplo, quando joga por ali. Eu acho que o Rogério Ceni optou pelo Arias por estar mais descansado do que o Gilberto. Eu acho. Mas o lado direito do Bahia ficou inoperante, porque o Arias ficou com um terceiro zagueiro para fazer uma lei de construção com 3. O Juba ele foi para o meio de campo, pelo lado esquerdo. O Caio Alexandre que tentava cair um pouco para o lado direito. Mas Michel Araújo não é um jogador de associação, de criação, é um jogador de arranque, um jogador de explosão, que vai tentar um chute a gol. O Ademir também não é esse jogador, é um velocista. Um jogador que vai tentar 1 contra 1. Qual foi a jogada que o Ademir ontem ganhou? Então, como esperar a classificação de um time com essas série de erros individuais e coletivo? E aí a gente vai precisar falar, né, Soriano? Marcos Felipe. Não é o primeiro erro, não é a primeira falha em um jogo importante. São erros recorrentes. Um goleiro que não passa segurança para o seu torcedor e certamente não passa segurança também para seus companheiros de equipe. Certamente não passa confiança para seus companheiros de equipe. Então precisa contratar urgentemente um goleiro. Ficou mais evidente isso. Vai precisar contratar um goleiro. Seja Patrick Cerqueira ou seja um outro goleiro. E é bom que seja um goleiro que chegue para vestir a camisa titular. Não é um goleiro para elevar um pouquinho o nível, não. Tem que ser um goleiro que seja à altura do que esse projeto se diz que quer disputar. Que é lá em cima no topo. Para você disputar no topo, você precisa ter mais jogadores de topo. E goleiro é uma posição crucial. É o velho ditado. Todo bom time começa pelo um bom goleiro. E hoje a gente não pode falar isso do Bahia. O Bahia precisa de um jogador que seja definidor no ataque. Não precisa ser um cara que seja totalmente um centroavante de área, um Pablo Verratti, um Pedro. Não precisa ser necessariamente com essas características. Mas que seja um bom finalizador. O Bahia precisa desse jogador. Lúcio Rodrigues não é esse jogador. Não vive, está em uma péssima fase. Já é um jogador que já está desgastado com o torcedor. O William José estava conseguindo fazer alguns jogos, fazendo alguns gols, mas aí é um jogador que tem uma idade já avançada, então não dá para botar toda essa expectativa nele. Fez seus gols aí ultimamente, a gente sabe que é um jogador que tem seu passado na Espanha, fez seu nome lá,
como um goleador, mas o Bahia precisa ter mais um jogador. O Pulga precisa de uma reserva à altura, um jogador que venha fazer uma sombra para ele ali. Não tem. Não tem. Canu tá lesionado há quanto tempo? Quando é que Canu volta? Não vai voltar tão cedo. Cadê o outro zagueiro? Que possa fazer a função de domingo. Jogar aquele lado esquerdo. Rezende tá machucado, que poderia fazer essa função também, mas a gente sabe que não dá para confiar também em Rezende assim. Eric também tá machucado, tem um bom tempo. Então o Bahia precisaria de, no mínimo, olhando por baixo, 2 contratações. Sendo que na lateral esquerda a gente tem Juba, tem o garoto Zé Guilherme e o outro jogador é Iago Borducci. Que pela quantidade de jogos que tem pelo Bahia, se olhar 2 partidas dele que ele fez uma boa atuação, vai ser muito. Vive se machucando. Infelizmente, era um jogador que tinha uma expectativa que chegasse para ser o titular, mas não correspondeu. A Bahia agora está em 3 competições. Esse elenco aí vai aguentar? Com essas baixas que tem no time? Com esses problemas recorrentes? São perguntas que Cadu Santoro tem que aparecer para responder. O elenco tem carências. E tem jogadores que não dá para ser mantido ali como um titular, um jogador que vai estar sempre entrando em campo, porque não vem rendendo. Não vem rendendo. Então o Bahia precisa contratar. E esses jogadores precisam acordar e entender que precisam competir mais. O Bahia fez uma excelente partida contra o Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova, onde não foi superior tecnicamente, não teve domínio e posse de bola como costuma ser, mas foi um time aguerrido que lutou. Porque não existiu essa mesma postura na Sul-Americana contra a América. São coisas que esses jogadores precisam acordar, tem que aprender com esses erros. Like no vídeo, se inscreva no canal, deixe aí nos comentários a sua opinião e vamos nessa. Bora Bahia!